Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o simbolismo aqui no Brasil, tendo em vista que nós já vimos o contexto geral desse período, seu contexto histórico, assim por diante. Agora a gente vai ver o simbolismo brasileiro. O simbolismo vai iniciar aqui no Brasil com a obra Missal e Broquéis, do Cruz de Souza, em 1893. O que é importante a gente saber? O simbolismo no Brasil não alcançou o sucesso que igual em Portugal. Em Portugal, o simbolismo teve muito sucesso. Temos duas justificativas para o simbolismo no Brasil não ter tido tanto sucesso. A justificativa número 1 é o sucesso do parnasianismo, em especial do Olavo Bilac, que a gente conversou lá atrás, o príncipe dos poetas brasileiros, o poeta das estrelas, autor do hino nacional à bandeira. Então, devido aos grandes sucessos dos parnasianos, o simbolismo aqui no Brasil não teve sucesso. Essa é a justificativa 1. A justificativa 2 é o nosso principal poeta, o Cruz de Souza. O Cruz de Souza ele era negro. Então, pelo fato dele passar diversos preconceitos raciais por causa da cor da sua pele, as pessoas menosprezavam a sua produção literária. Então, por causa do parnasianismo e por causa do preconceito racial, o simbolismo aqui no Brasil não alcançou grande sucesso, tá bom? Então aqui foi só uma introdução, uma justificativa. Aí eu vou fazer aqui uma lousa para a gente entender agora o Cruz de Souza, que é o nosso principal representante do simbolismo aqui no Brasil. Pessoal, retomamos agora, então, continuamos com o simbolismo no Brasil, como eu disse, mas agora a gente vai falar do Cruz de Souza. Bom, antes de eu entrar nessa parte aqui, deixa eu falar da vida pessoal do Cruz de Souza. Ele nasceu em Santa Catarina, em Florianópolis, na época que Florianópolis nem se chamava Florianópolis. Ele é filho de uma escrava e não, por ela ser escrava, então o Getino fala quem é o pai da criança, uma vez que ela é propriedade dos brancos, né? E depois que o Cruz de Souza nasceu, a mãe dele veio a falecer. Nisso, pessoal, os donos da mãe dele adotaram o Cruz de Souza como seu filho. Deram a ele o nome dele é João da Cruz de Souza. Cruz de Souza é apenas um modo como ele assina os textos. E ele teve uma vida como qualquer outra criança branca poderia ter. Ele vai ter boa educação, estudar com os melhores professores, a família dele era uma família rica, estudar com os melhores professores, formação universitária. Ele teve tudo de bom. O que acontece? O Cruz de Souza vai perder uma proteção social a partir do momento que os pais dele não estão mais vivos. E aí ele tem que se jogar no mundo. Então ele se muda, ele sai de Santa Catarina, já teve aqui, nessa altura, já teve a abolição da escravatura, né? Ele vai morar no Rio de Janeiro, porque ele acreditava que pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital do Brasil, ser uma cidade moderna, e também o Rio de Janeiro não ia ter, assim, esse tipo de atitude de preconceito racial que ele sofria lá em Santa Catarina. Bom, a decepção do Cruz Souza é que no Rio de Janeiro ele vai sofrer até mais preconceito racial. Ele se casou, teve 4 filhos. O Cruz de Souza, apesar da sua formação, apesar de até aqui que ele é vítima de preconceito racial e intelectual, ele é um autor injustiçado, porque apesar da formação excelente dele, ser uma pessoa de altíssimo poder intelectual, ele não teve sucesso, ele não teve seu mérito reconhecido, ele sofreu muita perseguição, vivia do pouquinho que dava, passou muitas privações, e ele acreditava que se ele mudasse, fosse para uma cidade menor, ele teria menos preconceito. Olha só a visão do autor. Não é que não terá preconceito, terá. Só que a situação dele é tão deprimente que ele acredita que em uma cidade pequena ele vai ter menos preconceito, uma vez que na capital do Rio de Janeiro, por ser um número grande de pessoas, ele vai sofrer mais preconceito. Pois bem, ele se muda para o interior de Minas Gerais, também passou muitas privações, muitas angústias, muitas situações difíceis, e ele depois vai sofrendo porque a esposa dele morre com tuberculose, depois morre o filho dele mais velho, depois o segundo filho, depois o terceiro filho, todos vítimas da tuberculose, e depois morre o próprio Cruz de Souza, também com tuberculose, e por último morre o 4º filho dele, também vítima da tuberculose.
A vida do Cruz de Souza é, infelizmente, essa situação, se a gente resumir tudo, é uma desgraça, não tem outra palavra para definir. E ele também não teve sucesso literário, justamente por causa da cor da sua pele. A obra dele vai ser reconhecida muitos anos depois, porque na época que ele produzia, ninguém o leu por causa que o autor era negro. Além disso, pessoal, como eu acabei abordando já antes aqui, o Cruz de Souza, pelo fato dele ser o principal autor do simbolismo, o simbolismo não vai ter sucesso no Brasil porque o seu principal poeta é negro. E aí a gente resume essa situação. Bom, indo aqui para a estética do nosso autor, nós vamos ter um autor com uma visão trágica da vida, uma visão triste da vida. Por quê? Gente, olha o que ele passou. Então não tem como a gente colocar na poesia uma felicidade. Sem contar que o simbolismo, ele vem com uma carga de pessimismo e de melancolia e a frustração das relações sociais. Então ele é um autor frustrado com as relações sociais porque ele não tinha uma aceitação e um reconhecimento pelo seu mérito social, político, intelectual, poético. Então a poesia dele traz um desconforto diante do mundo e para ele a vida material é um cárcere, porque a vida material atinge não seu corpo, mas sim a sua alma, a alma dele é ferida. Para ele, a saída é a transcendência. O que é a transcendência? Você vai para o plano superior, falar de um português assim mais informal, uma certa viagem na maionese, né? Você vai para outro plano e nesse outro plano você vai buscar um conforto para sua alma. Para ele, a saída é a morte. Não temos outra explicação. E ele vai ter uma angústia, né, do viver. E essa angústia é apresentada dentro do texto dele. Então, o texto é um texto difícil, é um texto pesado, é um texto triste, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Deixa eu pegar meu livro. E aí, se vocês puderem colocar em outra aba para acompanhar a leitura, é melhor. O texto que eu vou ler dele, o primeiro, se chama Acrobata da Dor. E diz assim o texto. Gargalha, ri, num sorriso de tormenta como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri, no absurdo inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionando, salta Gavroche, salta Clau, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo, palhaço. O acrobata da dor é um palhaço. E o palhaço, na verdade, é a situação na qual Cruz de Souza é colocado. Então fazem de palhaço. E as pessoas pedem bis porque, no texto diz, né, pedem bis e ele acaba fazendo bis porque o preconceito não acaba, sempre tem o bis, sempre tem de novo. Quando ele cai sobre o seu próprio sangue. E o que as pessoas fazem? Riem. E aí ele diz que é um coração de um tristíssimo palhaço, alguém que está sofrendo. Bom, não só esse, eu acho que o Cruz de Souza merece muita atenção, porque os textos dele são muito bons. Eu vou ler um outro que se chama Vida Obscura. E olha só. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. O texto Vida Obscura é nada mais que algo autobiográfico do Cruz de Souza. Ninguém te viu, olha o texto, ninguém te sentiu terceira estrofe. Ninguém te viu o sentimento inquieto, ninguém notou ele, ninguém deu atenção para ele. E aí, a quem seguiu ele, que é o eu lírico do texto, viu que ele foi preso a uma cruz infernal. E o seu suspiro, a morte, foi profunda. Então, é como se ele sofresse até para morrer. Bom,
Esse é aqui o Cruz de Souza, o nosso principal poeta. Eu desafio vocês a lerem um texto dele que se chama Demônios e apresenta uma característica que a gente chama de satanismo. Aí você fala, nossa, professor, o senhor pediu para eu ler um texto Demônios, satanismo. Professor, e agora? O que é isso? Calma, primeiro, o satanismo dele não é uma questão daquele diabo que as pessoas falam, né, principalmente das religiões, que vai vir de rabinho, chifrinho e tridente. Não é isso. O Demônios, o texto Demônios apresenta bastante isso, que na verdade o satanismo são as relações sociais. Seria você sair na rua todos os dias e ter que enfrentar a sociedade. Então, por exemplo, vocês são estudantes, mas você sai todos os dias, você tem que enfrentar a violência da sociedade, você tem que enfrentar os nossos serviços públicos que não são bons, você tem que enfrentar futuramente uma concorrência na universidade, uma concorrência no mercado de trabalho, você vai ter que enfrentar alguém que quer te atrapalhar, você vai ter que enfrentar alguém que deseja o seu mal, enfim. Então, o texto Demônios apresenta isso, que essas situações sociais são os demônios, e aí é o satanismo. O satanismo, na verdade, então, são as relações sociais de dificuldade do povo. O que eu indico vocês? Leiam um texto Demônios, e vocês vão enxergar bem isso, e eu espero que vocês entendam, porque a linguagem do Cruz de Souza é difícil, é um vocabulário rebuscado. Infelizmente, isso é uma herança parnasiana que permaneceu aqui no simbolismo, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Até a próxima, um grande abraço para vocês.